Aqui está ele, mais um exercício explica-mate de preparação para o Exame Nacional de Matemática A. Diz o seguinte: 2 rapazes e 4 raparigas vão sentar-se num banco com 6 lugares seguidos. De quantas maneiras o podem fazer de modo que fiquem pelo menos 2 raparigas entre os 2 rapazes? Pelo menos 2 raparigas entre os 2 rapazes. Bom, eu vou resolver este exercício por 2 processos distintos, porque estamos em ambiente de estudo e talvez fique mais rica esta apresentação, porque apresenta as 2 abordagens, sendo que uma delas pode ser mais vantajosa no caso de termos um número mais elevado de lugares. Portanto, imaginem que eram 2 rapazes e 12 raparigas. Talvez fosse melhor irmos aí pelo contrário, ok? Então, neste caso eu vou apresentar 2 abordagens diferentes. Vou contar, digamos, de forma direta e depois vou contar também pensando no contrário daquilo que me estão a pedir. Deixo desde já um alerta. Quando estamos a utilizar essa estratégia de ir pelo contrário, devemos ter em conta se estamos a determinar probabilidades ou contagem. Se estamos em probabilidades, temos de fazer a probabilidade do contrário é igual a 1 menos a probabilidade que pretendemos. Se estamos em contagem, temos de contar o total de situações menos o contrário das que nos estão a pedir. Bom, então eu vou fazer aqui uma separação para colocar aqui lado a lado exatamente os 2 processos, ok? Portanto, vou chamar de primeiro processo e segundo processo, onde vou então apresentar a resolução pelo contrário. Não deixem de ver este segundo processo porque, como eu disse, pode ser útil em situações em que temos mais lugares. Bom, então vamos começar aqui a contar de forma direta, digamos, ou seja, considerando que estamos então aqui a ler o enunciado e queremos garantir que estão pelo menos 2 raparigas entre os 2 rapazes. Então, devem pensar o que é que isto quer dizer. Pelo menos 2 raparigas é o quê? É estarem 2 raparigas entre os 2 rapazes, ou 3 raparigas entre os 2 rapazes, ou 4 raparigas entre os 2 rapazes. E, portanto, se eu vou contar isto de forma direta, digamos, então tenho de considerar estes três ous. 2 raparigas, porque é pelo menos 2, ou 3 raparigas, ou 4. E então eu vou começar a visualizar aqui estas situações. Ora, vou colocar aqui os lugares para fazer aqui um pequeno esquema. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6... e vou começar por contar aquelas situações em que temos 2 raparigas entre os 2 rapazes. Então reparem que temos esta situação. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu vou representar rapazes por H, de homem e portanto porque se utilizar um R, tanto dá para rapariga como rapaz, não é? Portanto, homem 1 e homem 2. Pode estar aqui o homem 1 e o homem 2. E temos, portanto, assim não, porque não está garantida a situação de estarem 2 raparigas entre os 2 rapazes, ok? Portanto, pode estar aqui o homem 1, depois 2 lugares para 2 raparigas e pode estar aqui o homem 2. Portanto, e assim estou a garantir que estão 2 raparigas entre os 2 rapazes. Depois falta fazer as trocas, ok? Eu estou apenas para já ver as situações em que isso pode ocorrer. Bom, reparem que esta situação de termos 2 raparigas entre 2 rapazes pode ocorrer de outras formas diferentes. Eu vou aqui representá-las todas. Portanto, pode estar aqui o homem 1 e aqui o homem 2, ou ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode depois estar, portanto, e teremos estas 3. Portanto, estar aqui o homem 1 e aqui o homem 2, e estamos a garantir que estão 2 raparigas entre 2 rapazes, ou então estar aqui o homem 1 e aqui o homem 2. Bom, e relativamente a estas posições relativas, é isto que temos. Agora falta fazer as trocas entre eles, porque estamos num problema de sentar pessoas lado a lado, portanto interessa a ordem. Ou seja, se eu trocar este homem 1 com este homem 2, obtenho uma posição diferente, a posição relativa entre eles. Por isso, o que é que sai daqui? Daqui sai o seguinte: estas 3 situações portanto, serão contadas por estes 3 vezes, e agora vou pensar apenas numa delas, porque ao pensar numa delas, depois se vou aqui multiplicar por 3, já estou a considerar as outras, com este 3 a multiplicar. Então agora vou trocar um homem com o outro, como eu já disse, isso é importante, podemos fazer vezes 2, que é um 2 fatorial.
e depois trocar as raparigas entre si. Portanto, as 4 raparigas, 4 fatorial. Reparem que ao contar isto assim, eu estou a garantir que tenho 2 raparigas, exatamente 2 raparigas, entre os 2 rapazes. E estão aqui já feitas as trocas entre eles também. Bom, ou então, como eu já disse há pouco, pode ser uma situação destas, ou pode ser uma situação em que temos 3 raparigas entre os 2 rapazes. Então vamos ver. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou já fazer aqui a outra. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ter então esta situação. Estar aqui o rapaz 1, o homem 1, 1, 2, 3 e estar aqui o homem 2. Ou então, estar aqui o homem 1, 1, 2, 3 e estar aqui o homem 2. E chega. Então como é que eu vou contar isto? Temos 2 situações, que são estas duas, que eu vou já colocar aqui um 2 vezes. E agora vou trocar o homem com o homem. Portanto, 2 fatorial, que vai dar 2 também, vezes 4 fatorial novamente. Ou então, pode ocorrer outra coisa. Tal como eu disse no início, pelo menos 2 raparigas é estarem 2 ou 3, que já está aqui é esta situação, ou 4. Então, vamos considerar agora a situação em que estão 4, portanto, 2, 3, 4, 5, 6, 4 raparigas entre os 2 rapazes. Então, está aqui o homem 1, 1, 2, 3, 4, e tem que estar aqui o homem 2. Portanto, reparem que para estarem 4 raparigas entre os 2 homens, então eles têm de estar nos extremos. Tudo bem? Então, isso dá o quê? Dá 2. Portanto, seria, comparando com o que eu fiz aqui em cima, seria uma vez, porque aqui só temos este caso, né? Vezes 2 fatorial, que é trocar os homens. Isto 1 pode não ser escrito, ok? Vezes 4 fatorial, que é trocar as mulheres. Bom, temos aqui, reparem, o ou corresponde a uma adição. Vamos ter de adicionar estas 3 situações distintas. Então, vamos fazer a conta aqui, agora. Fazendo, então, 4 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3. Portanto, isto vai dar, ora, 4 fatorial, vezes 2 fatorial, que dá 2, vezes 3. Temos aqui 144 situações. Depois, a adicionar, portanto, vamos adicionar com estas, portanto, 4 fatorial, vezes 2, vezes 2, que dá 96, portanto, mais 96, e agora mais estas situações aqui, que é então 4 fatorial, vezes 2, vezes 1, ou seja, 48, e dá um total de, que será então a nossa resposta, vamos adicionar isto tudo. Ora, 48 mais 96 mais 144, que dá 288. E esta então é a resposta ao problema, que é aqui a resposta B. Reparem, observada então assim de forma direta, sem pensar no contrário. Agora, o que é que podemos fazer então pensando no contrário? Vamos pensar o que é o contrário de ficarem pelo menos 2 raparigas entre os 2 rapazes. Bom, o contrário é não ficar nenhuma rapariga, não ficarem raparigas entre os rapazes, ou ficar uma rapariga entre os rapazes. Isso é o contrário. E reparem que se fossem mais raparigas, eu aqui iria ter mais ous, iria ter mais situações a considerar. E pelo contrário, ficava sempre nestas 2 situações, que era não ter raparigas entre os rapazes ou ter apenas uma. Portanto, como eu disse, neste exercício talvez um processo ou outro se equilibre em termos de trabalho, mas se tivéssemos mais elementos, mais raparigas no caso, então talvez fosse melhor ir pensar aqui no contrário. Então pode ser visto desta forma. Se vamos fazer pelo contrário, a todas as situações, ou seja, 6 fatorial conta tudo sem restrição, porque são 6 pessoas, e portanto a todas as situações sem qualquer restrição eu vou subtrair aquilo que, portanto, o contrário do que me estão a pedir. Que então vou subtrair aqui um n mais m. Este n mais m representam então as 2 situações que eu referi há bocado. O n será não termos raparigas entre os rapazes e o m será o número de situações em que temos apenas uma rapariga entre os rapazes. Vamos então contabilizar isso. Se calhar vou escrever isso aqui e depois já fazemos a conta. Portanto, n situações em que não existem, número de situações, para ficar mais claro, portanto estamos em escolha múltipla, não seria preciso justificar, mas para perceberem bem o que eu estou a fazer, número de situações em que, tem um E, em que
não existem raparigas entre os rapazes. E o M é o número de situações em que existe uma rapariga, exatamente uma rapariga. E vou ficar por aqui, ok? Abreviando, uma rapariga entre os rapazes. Bom, então, vamos contar aqui o N em primeiro lugar. Temos as seguintes situações, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, em que não existem raparigas entre os rapazes. Então temos que ter aqui o homem 1 e aqui o homem 2, têm que estar seguidos. É aquele problema até já conhecido em que eles estão seguidos. Portanto, isto vai dar aqui quantos O's. Reparem que eu estou a fazer, não precisam de as fazer todas, porque podem, portanto, fazer isto de forma um pouco mais genérica. Portanto, eu vou apenas representar para perceberem o que é que eu quero dizer com aquele 5 que vou multiplicar, ok? Portanto, pode estar aqui o homem 1 e o homem 2, aqui o homem 1 e o homem 2, ou aqui o homem 1 e o homem 2, ou aqui o homem 1 e o homem 2. E isto dá aqui, portanto, 5 vezes, que são estas 5 situações, e agora vou pensar só numa delas. Portanto, 5 vezes 2 fatorial vezes 4 fatorial, ok? Que é o valor do N. Portanto, que isto é igual a... Vou já fazer aqui a conta. Ora, 5 vezes 2, e não 5 fatorial. Ora, 5 vezes 2 vezes 4 fatorial, que dá aqui 240. 240 que é o valor do N, do meu N. Agora, vou contar aqui o M. E para contar o M, o que é que temos? Tem que estar uma rapariga. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que este 5, tal como eu disse há bocado, pode ser observado desta forma. É um 6 menos 2 mais 1. 6 porquê? 6 é o total de lugares, 2 é o número de pessoas que queremos juntas e depois mais 1. Portanto, se forem mais pessoas que queremos juntas ou se tivermos mais lugares, dá jeito de fazer este tipo de generalização. Bom, agora vamos contar então as situações em que temos uma rapariga. Então pode estar assim, homem 1, depois uma rapariga no meio e aqui o homem 2, ou então aqui o homem 1, uma rapariga no meio e aqui o homem 2, ou aqui o homem 1, uma rapariga no meio e o homem 2, ou aqui o homem 1 e uma rapariga no meio e o homem 2. Então isto dá 4 vezes, reparem, 2 fatorial para trocar os homens, vezes 4 fatorial para trocar as mulheres. Ok? E aqui estamos a garantir então, temos então 4 vezes 2 vezes 4 fatorial, que dá 192. 192, que é o valor do M, aquilo que eu chamei M aqui em cima. Agora vamos fazer as contas, portanto 6 fatorial menos, já agora vou adicionar aqui, ora, o 240 mais o 192, que dá 432. 432. E agora, o 6 fatorial menos o 432 terá mesmo que dar o 288, ou existe algum engano, não é? Que, neste caso, está a dar 288. Bom, ficam então estes dois processos para resolverem este problema de contagem. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima!